Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e a gente vai começar o episódio de hoje falando sobre pé chato com a nossa ortopedista, a doutora Cíntia. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, muito obrigada pelo convite. Sempre uma honra receber você aqui e entender um pouquinho mais sobre esses assuntos que envolvem a ortopedia. E hoje, então, a gente escolheu o pé chato para entender um pouquinho mais como é que funciona. Então, assim, o que é o pé chato, doutora? Sabe que um dos motivos de maior busca no consultório é pelo pé chato. Olha só. Muitos pais têm essa dúvida, o pé do meu filho é chato. O pé chato a gente chama no meio médico ortopédico de pé plano. Plano. E toda criança tem pé plano, pé chato. Então, até os 2 anos de idade, toda criança vai ter pé plano, porque a criança muito pequena, menor de 2 anos, ela tem uma gordurinha bem na parte de dentro do pé. Então, o que é um pé plano, um pé chato? É quando a criança perde, não tem aquela curvinha da parte de dentro do pé. Então, quando não tem essa curvinha, a gente chama de pé plano, de pé chato. Entendi. Então, assim, é normal até os 2 anos a criança ter o pé chato, ter o pé plano. Sim. Até aí tudo bem. Sim. Depois dos 2 anos, essa gordurinha começa a se reabsorver e a gente começa a ver que o arco existe. Antes a gente não vê porque tem a gordurinha. Entendi. Né? E existem 2 tipos de pé chato, 2 tipos de pé plano. O que tem mobilidade, que é móvel, e o pé rígido, que aí pode ser, aí realmente é importante a avaliação médico-ortopédica, porque a gente tem que saber se o pé tem mobilidade ou não. E essa avaliação é feita antes dos 2 anos ou depois? Pode ser feita antes também. Porque daí tu já vai ver se tá ok, se é o no esperado ou não. Normalmente o ortopedista faz o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento músculo-esquelético, o desenvolvimento motor dessa criança. Entendi. E uma das avaliações já faz parte da avaliação do pé. Entendi. E daí, se passou dos 2 anos e não saiu essa gordurinha, o pé, ele pode seguir chato, ele pode seguir plano? Pode. Então, aí entra um segundo fator, a frouxidão ligamentar. E todas as crianças têm muita frouxidão ligamentar. Lembra quando a gente era criança que a gente pegava o pé e conseguia colocar aqui? Sim, uma elasticidade uma elasticidade gigantesca. muito grande. E essa elasticidade a gente também perde com o crescimento. Então, como a criança tem muita elasticidade e no pé a gente tem muitos ossinhos com muitos ligamentos, o pé, ele desmonta, a criança começa a andar e o pé desmonta um pouquinho. E aí fica mais chato ainda. Entendi. Então, quando a gente tem essa elasticidade toda, faz o pé ficar chato. Conforme a gente cresce e perde elasticidade, o arco também vai aparecendo. Ou seja, depois dos 2 anos de idade, também pode ser normal você ter o pé plano. Entendi. Então, se a pessoa tiver, depois dos 2 anos, o pé plano, não tem o que fazer. Não vai atrapalhar ela no andar, no correr, não tem problema nenhum. Antigamente se achava que o pé plano, que o pé chato era uma doença. Lembra que antigamente se usavam botas ortopédicas? Sim. Hoje a gente não prescreve mais bota ortopédica. Por quê? Porque a gente sabe que com o próprio crescimento da criança, ela vai diminuir a gordurinha, vai diminuir a frouxidão ligamentar e o arco vai começar a aparecer. Então, o que a gente precisa saber como médico é saber se aquele pé tem mobilidade ou não, para ver se aquele pé realmente precisa ser tratado ou não, se é um pé que tem realmente doença ou se é só uma característica do desenvolvimento da criança. Entendi. E pensando num pé que tem a doença, que precisa de tratamento, o que vem pela frente? Aí a gente tem que investigar. Tem que fazer raio-x, tem que ver, por exemplo, um pé que não tem mobilidade, ele pode ser uma fusão óssea, então aí a gente começa a pensar em outros tipos de tratamento. Então ele ser plano é só algo a mais daquele diagnóstico, ele só te levou a encontrar realmente o devido problema, é isso? E a maioria dos pés planos são móveis, ou seja, não são pés que são doentes, são uma característica da criança que vai melhorar com o crescimento. Que não precisa de tratamento, que não precisa de tratamento. O que a gente faz é acompanhamento, observação e estímulo da musculatura. Andar descalço, num terreno irregular, na grama, na areia, porque faz o pé andar numa superfície irregular, faz fortalecer mais a musculatura para favorecer o surgimento do arco. Entendi. Esse seria o tratamento. O tratamento, entendi. Então, assim, antes de pensar num tratamento mesmo com o médico, colocar a criança para andar descalço e estimular. Isso é indicado, então, desde que a criança começa a andar, já larga ela de pé descalço sem nada. Sim, para fazer o estímulo da musculatura. Olha, que interessante, que dica ótima. E daí, então, voltando ao pé que realmente é doente,
qual o tratamento? Aí a gente vai investigar, fazer raio-x, todos os exames para descobrir o que é, então. Aí dependendo se é uma fusão óssea, pode até ter tratamento cirúrgico, aí vai depender de cada caso. E entra fisioterapia nesse caso? Não, normalmente o tratamento é o estímulo muscular para os pés flexíveis. Para os pés rígidos, que realmente são a minoria, aí tem que avaliar cada caso, porque existe N possibilidades de pés rígidos. Entendi. Então, assim, fazendo um resumo sobre esse assunto, o que uma mãe precisa saber sobre esse tema? Primeira coisa, não entrar em pânico. Que já começamos por aí. Que é uma coisa normal, né? Ter o pé plano, a gente só precisa saber se ele tem mobilidade ou não. Tá. Se o pé plano for móvel, e a grande maioria dos pés são móveis, a gente precisa só fazer estímulo da musculatura e acompanhar o desenvolvimento. Resumo é isso. Então, assim, a gente cria medos, pavores e pânico sobre determinados assuntos e às vezes é tão simples, né? Sim. Um estímulo em casa, sem calçado, isso já ajuda. E uma coisa que acontece muito, talvez esse pavor venha das outras gerações. Eu mesmo usei bota ortopédica e a gente vê que as avós das crianças é que se preocupam muito com isso. E colocam na cabeça das mães, olha, esse pé tá desse jeito. E usam palavras daquela época ainda, né? Aposto que não se fala pé plano. Elas devem falar chato, falar de outra forma, né? Pé chato é realmente como a maioria das pessoas identifica essa alteração. E o que é interessante, assim, eu passo grande parte da consulta conversando, explicando e mostrando o que é... Uma das coisas que eu uso para convencer as famílias, para mostrar que realmente não precisa de tratamento, que os americanos fizeram acompanhamentos de crianças com pés planos, pés chatos, um não tratou e outro tratou com bota ortopédica e palmilha. Todo mundo cresceu, comparou esse com esse e os pés eram iguais. Ou seja, não tem necessidade de usar bota ortopédica. Olha só, e assim como é interessante esses estudos, por exemplo, esse estudo que foi feito... Que é o que comprova. Que é o que comprova, porque senão quantos anos e quantas gerações seguiriam usando palmilha, bota ortopédica, sendo que não há necessidade, sendo que foi tratado naturalmente pelo crescimento. Exatamente. E a bota não teve nada a ver. Nada a ver. Olha só que interessante. Melhorou porque ia melhorar. Com certeza. Doutora, adorei. Espero que as mamães que estão nos acompanhando também fiquem mais tranquilas. Qualquer dúvida que tiver sobre esse assunto e outros assuntos relacionados à ortopedia, é só entrar em contato comigo lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que eu encaminho todas as dúvidas para a doutora. E a gente precisa manter calma para poder resolver as coisas. E antes disso, o que eu sempre falo, informação. Se informa, que é a melhor saída para qualquer coisa, é a informação. E é isso que a gente faz aqui, a gente leva informação de qualidade para você. Obrigada, doutora, por dividir conosco tanto conhecimento para a gente acalmar essas mamães. É um prazer. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Até. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Se tem algo que é difícil nessa vida, é educar os nossos filhos. E educar com respeito, com amor, com carinho, ainda é mais desafiador. E eu trouxe a Paty hoje, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Para a gente entender como que é essa educação positiva, essa educação respeitosa que se fala muito, como que você ajuda nós, pais, a conseguirmos evitar os nãos, tentar de alguma forma mostrar o que pode fazer ao invés de dizer apenas não faça, enfim, conta para nós. Então, Mari, como você já falou, educar é um desafio. É um desafio gigantesco. Educar sem palmada ainda e sem a violência que a gente já estava acostumado. Sim, que era o que vinha acontecendo há muitos anos, que era o santo remédio, bater e colocar no castigo. Isso. E hoje a gente sabe que isso não educa, que isso
transforma pessoas medrosas e que ela não vai te respeitar, ela vai parar de fazer por medo. É, isso mesmo. Os pais, eles, quando chegam no consultório, a primeira pergunta que eles me fazem quando eu falo sobre criação respeitosa, mas como assim? Eu não vou poder falar mais não para o meu filho? Não é isso, né? Claro que vai poder falar não, vai poder colocar limite para as crianças, sim. Isso porque é eles precisam de limites, não adianta... Aí, o meu marido fala assim, então eu vou deixar ela fazer o que ela quiser. Não, você vai dizer para ela o que ela não pode fazer, mas vai mostrar o que ela pode fazer e vai falar com educação com ela. Não gritar com a criança e falar, não, você não pode. Por quê? Porque não. É isso que a gente via acontecer. Isso. E às vezes acontecer coisas piores ainda, né? Ter que dar uma palmada na criança para que ela seja obediente. Sim. A nossa sociedade traz esse conceito para a gente de que criança obediente é criança que a gente fala, ela obedece, ela faz direitinho, ela não resmunga, ela não pergunta. Mas ela é obediente ou ela é submissa? Ou a gente está tirando toda a personalidade dela, fazendo com que ela não tenha as vontades dela, que ela simplesmente siga ordens sem questionar, sem ter as vontades dela? Isso que eu quero entender. É essa proposta que a criação respeitosa traz, né? De criar pessoas e crianças que sejam conscientes, que entendam o motivo que elas não podem fazer determinadas coisas. Não fazerem por ficarem com medo do pai bater ou o medo do pai dar um grito, um castigo. Porque esse modelo de educação, de criação, traz para as crianças a aprendizagem que elas não podem fazer determinadas coisas, mas não porque elas conseguiram aprender o motivo disso, mas porque elas se sentem com medo, se sentem acuadas, né, perante ao comportamento do adulto, que é uma pessoa bem maior que elas, que tem mais força do que elas, né? E aí, como que a gente está ensinando essas crianças? É o que tu falou, ensinando elas a perceberem que elas precisam entender o motivo que elas não podem fazer determinadas coisas ou não, ou porque a gente está coagindo, né? Porque a gente está deixando com medo, porque elas não estão fazendo perante ao comportamento que elas sabem que o pai e a mãe vão ter. Né? Não porque elas estão aprendendo alguma coisa de fato. Sim. Então, esse é o objetivo da criação respeitosa. Poder explicar para as crianças o motivo de elas não poderem fazer determinadas coisas. Né? Daí, quando ela não for fazer, ela sabe por que ela não vai fazer. Ela sabe que se ela subir ali, ela pode cair, vai se machucar, então a gente está tomando cuidado. Ela sabe que naquela tomada, ela pode tomar um choque, mas ela não... Porque se tu falar que não, ela vai fazer escondido depois, porque ela vai querer testar. Por que eu não posso? Eu quero descobrir. Mas quando o pai e a mãe explicam para aquela criança que ela pode machucar o dedo, que é perigoso, ela compreende que em todas as tomadas ela não pode chegar perto. É isso que, para mim, isso é educar. É difícil, a gente tem que ter paciência, a gente tem que se colocar ali na altura da criança, né, conversar. Mas eu acho que daí tu ensina a criança sobre o mundo e tu ensina ela a respeitar. E ela vai entender que ela precisa respeitar o próximo e que ela precisa ser respeitada. É isso. Porque senão, lá no trabalho, se ela tiver um chefe que vai transformar ela em submissa, ela vai aceitar, porque ela aceitou em casa. Se aí um marido também abusador, não, eu preciso ser submissa porque em casa eu fui. Então, eu acho que isso está muito diferente. Educar dessa forma, para mim, não é educação. Para mim, é tu criar pessoas com medo, submissas, sem personalidade, sem realmente o valor do respeitar, educação. Eu acho que tem uma grande diferença nesse caminho, né? É uma grande diferença mesmo. Essa é a proposta, né? Da gente fazer com que as crianças sejam pessoas reflexivas, que elas entendam o motivo que elas estão tendo determinado comportamento, para que lá na vida adulta elas também sejam pessoas assertivas, né? Quando eu pergunto para os pais o que eles querem que os filhos deles sejam quando forem adultos, a resposta é essa, que sejam pessoas corajosas, felizes. Mas o que a gente está fazendo agora na infância para que essas crianças se tornem esse tipo de adulto, né? Então, esse tipo de criação vai de encontro a esse tipo de adulto que os pais querem que os filhos se transformem. Exatamente, né? A gente quer, mas não está fazendo nada por onde. Não vai ser do nada que essas crianças vão se transformar em adultos que vão ser assertivos na vida, vão conseguir dizer não, vão conseguir se posicionar, se lá na infância a gente vai tratando e vai criando essa criança de uma maneira diferente. Exatamente. E daí, assim, acredito que as pessoas busquem o teu trabalho. Vou levar meu filho lá para a Paty para ajudar ele a... Ele não está me respeitando, não está sendo educado, e chega lá e o pai se depara com uma outra realidade. Mãe, pai, você não está
ensinando para ele o porquê das coisas. Então, assim, às vezes a gente pensa que a culpa, não culpa, mas que tá algo errado na criança, mas a gente não mudou a nossa forma de abordar com essa criança para tentar ver se daria certo, né, Paty? Isso mesmo, e tu falou muito bem, Mari. A criação respeitosa, ela não vai ser mais fácil, ela vai ser mais difícil, né? Vai dar um pouco mais de trabalho, vai ser um processo. É uma sementinha que tu planta hoje e tu colhe os frutos daqui a um tempo. É muito comum os pais de adolescentes chegarem no consultório também e reclamarem, poxa, meu filho não conta nada para mim, ele não se abre, ele não sei nada da vida dele, né? E aí o que a gente está fazendo para incentivar isso agora na infância? Será que o teu filho, ele vai ser uma criança, um adolescente que ele vai ter abertura para estar conversando sobre certos assuntos contigo? Se tu é uma pessoa que briga, que reprime, que fala que está errado, aí como que a pessoa vai querer te contar alguma coisa? Você é a última a saber, ou vai saber pelo vizinho, mais ou menos pela criança. Isso é tão triste, porque eu acredito que, uma vez eu ouvi que os pais não têm que serem amigos dos filhos, que pai é pai e amigo é amigo, é diferente. Eu discordo, eu acho que a gente tem que criar uma amizade com eles, trazer eles do nosso lado, porque nós somos as pessoas que mais amamos eles, então nós que vamos orientar sobre todos os assuntos na infância, na adolescência, na vida adulta, e se a gente afasta eles, reprime, nunca a gente vai ter essa amizade que eu tanto desejo, não sei se é o correto de pensar assim, que pais e filhos devem ser amigos. O que acontece é que as pessoas podem confundir a amizade pensando que as crianças não vão respeitar os pais. Com falta de autoridade. Isso, não. Uma amizade no sentido de estar disponível, de ser alguém que a criança pode contar, de que o pai vai ser aquela pessoa que vai estar sempre ali para ajudar. Exatamente. Amigo de verdade, amigo do peito não é essa pessoa? É nesse sentido. Não de confundir o pai com alguém que o filho pode fazer tudo, né? É diferente. Exatamente. Então, essa é a proposta. E muitas dos pais e das mães que chegam no consultório também, eles perguntam, tá, mas como que eu posso criar meu filho, que estratégia eu posso usar para ser tão eficiente quanto uma palmada? E aí a pergunta é essa, será que a palmada é tão eficiente assim, ou o castigo é tão eficiente dessa maneira que as pessoas estão pensando que é? Né? Pode ser naquele determinado momento, Mari, porque a criança vai cessar aquele comportamento, mas a longo prazo a palmada, o castigo, ele não tem tantos benefícios assim que a gente pensa, né? E a gente vive numa sociedade onde se a criança está vivendo uma birra, está fazendo algo errado e você não bateu, nossa, aquela criança não é educada, aquele pai é permissivo. Então, a sociedade inteira te faz, às vezes, tomar atitudes que você nem gostaria de estar tomando, mas os outros estão olhando, pai, vou ter que dar aquela palmada para mostrar que eu educo meu filho. Essa visão da sociedade também que precisa ser mudada, mas a gente tem que se posicionar primeiramente com os nossos filhos e entender que não vai ser a palmada que vai acalmar. É tão simples, às vezes, tu se abaixa e pergunta, filho, o que houve? Sim. Vamos fazer tal coisa e acaba, só que se tu fica, não grita, para, tu vai apanhar. A criança fica mais nervosa e ela não consegue se acalmar dessa forma. E às vezes a gente foca no que a criança não pode fazer e não fala para a criança o que ela pode fazer. A criança não sabe, ela está vivenciando, experienciando as coisas pela primeira vez. Então cabe ao adulto, que é responsável pela criança, ensinar, mostrar para ela como ela pode se comportar, fazer combinados com as crianças. Eles amam combinados, né? Criança funciona muito bem com combinado, né? Tu explica, ó, a gente vai em tal lugar, lá você não pode pedir tal coisa, porque a mamãe não está preparada para esse momento, né? Não sei, combinar certas coisas. Ser sincera também, eu acho, sabe? Fazer um combinado com sinceridade, às vezes tu não tem dinheiro, às vezes tu não quer que a criança coma doce, então explicar, filho, isso vai te fazer mal, filho, hoje a mãe tá sem dinheiro, mas quando a mãe receber, então assim, eu acho que funciona muito a sinceridade, o combinado, explicar, é que os pais não querem explicar, eles querem impor. E aí não dá certo. E lembrar as crianças desses combinados, né? Pode ser que as crianças, elas não lembrem quando passou um tempo e chegou naquele determinado local do combinado que foi feito. Então vamos lembrar, né? Vamos falar, olha o que a mãe combinou com você. Você lembra que a gente conversou?
né? E a criança, através da criação respeitosa, ela vai aprendendo que ela tem consequências, as escolhas que ela faz têm consequências na vida dela, né? Não é porque ela não levou uma palmada, não ficou de castigo, que ela pode fazer tudo. Então, a criação respeitosa tem esse objetivo, de fazer com que as crianças percebam que as escolhas que elas fazem, sim, têm consequência, né? Por exemplo, hoje a gente combinou de que pode ficar 20 minutos vendo alguma coisa no tablet. A criança passou desses 20 minutos, no outro dia a gente pode descontar desses 20 minutos o tempo que ela passou hoje, né? Não significa que a gente está deixando ela fazer tudo, mas significa que ela vai aprender que existe consequência para aquela escolha, aquela atitude que ela teve, que ela escolheu. Nossa, adorei, Paty. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. É realmente mágico poder entender, ter esse olhar profissional assim, para a gente tentar educar os nossos filhos de uma forma diferente que a gente foi educada. Porque é tudo uma sementinha para transformar o nosso mundo num mundo melhor, né? Com pessoas mais educadas, mais gentis, respeitosas. Adorei. Até o nosso próximo encontro. Obrigada e até lá. Um lugar pensado para quem quer amamentar. Aberto 24 horas por dia e equipado com produtos para auxiliar as lactantes em um momento tão único que é a amamentação. Aqui você encontra, além de uma mãe e enfermeira que entende muito do assunto, bombas extratoras de leite, potinhos e saquinhos para armazenamento, rosquinhas, tipóias, absorventes, adesivos cicatrizantes, chás, extratos, amor e afeto. Trabalhamos com venda e locação de bombas. Enviamos os nossos produtos para todo o Brasil. Conheça nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. Via LAC, Universo da Amamentação. Você gosta de viajar? Mamães têm vários sonhos e acabam deixando, às vezes, os sonhos um pouco de lado depois da gestação. E a Nay veio aqui para mudar essa realidade, né, Nay? Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, hoje a gente escolheu o tema planejamento de viagens para falar e para ajudar essas mães a saírem, a se planejar e viajar mesmo. Porque se é para passar trabalho em casa, passa trabalho num lugar lindo também, né? Exatamente, Mari. Assim, tem perfis de famílias que eu atendo, tanto na necessidade de algo mais cômodo, como aquelas famílias que têm crianças que também não estão muito aí na parte da comodidade, querem mesmo ir. Então, a parte do planejar, eu acho uma fase muito importante com antecedência, para principalmente a gente que tem filhos, para que a gente consiga, logisticamente, cuidar de todos os detalhes. E isso não é um trabalho árduo. Todo mundo acha, eu vou viajar com meu filho, como é que eu vou fazer? Ele só tem 2 anos e a documentação e o visto. Então, é para isso que hoje nós, consultores de viagens, estamos aqui. E principalmente eu, mãe, né? Catarina já fez várias viagens, ela viaja desde quando ela tem meses até agora que ela está com 5 anos, então nós já fizemos toda a parte de documentação dela, ela já foi vacinada da febre amarela, tudo isso nós, consultores, conseguimos direcionar as famílias. E além disso, Mari, a gente tem que também cuidar na parte do planejar, porque muitas famílias acham que não é possível viajar. Mas eu não consigo viajar porque é muito caro. Eu acredito que se a gente conversar e eu entender o investimento que a família quer fazer naquela viagem, hoje a Imagine Viagens, que fica dentro da Casa Mágica, nós temos um plano familiar. Esse plano familiar, eu converso com as famílias, elas me dão aquilo que elas podem investir numa viagem mensal, planejamos lá na frente, porque o ser humano é muito imediatista. Sim. Eu quero para ontem viajar. Mas o tempo passa e aí depois tu pensa, eu poderia ter feito um planejamento e a data chega. É verdade. Então tem famílias que ficam assim, nossa, chegou a data da minha viagem de 3 anos que eu estou planejando com a Imagine Viagens. E já está tudo pago, já está tudo ok, tu volta da viagem, não tem dívida nenhuma. Não, a gente já pode começar outro planejamento. Exatamente, então desde essa fase da nossa conversa na agência, a gente começa a conversar sobre investimento, isso firmado com a agência
passou essa fase. Aí vem a parte do planejamento, que são os voos adequados para aquela família, a documentação necessária para aquele determinado destino, as vacinas, tudo isso muda agora constantemente também, então a gente tem que cuidar disso. E dos hotéis bem localizados que a gente tem sugestões. O que a família quer? Se a família quer um hotel mais simples, um hotel, ou se ela vai passar mais tempo no hotel, quanto que ela quer passear, tudo isso é personalizado para ficar um pacote para aquela família. Para aquela família, exatamente. Imprevistos podem acontecer numa viagem? Podem. Claro. Mas nós estamos ali para minimizar o problema ou o imprevisto. Que eu penso também. Porque se tu tá num lugar onde tu não conhece ninguém. Sim. E aí acontece qualquer coisa, quem que vai te ajudar? Então tu tem alguém pelo menos no WhatsApp ali, vou lá falar com a Nai, que ela vai me dar. E aí tu já tem, não, faz isso, faz aquilo. Poxa, já salva a tua viagem, né? Com certeza. Dia que seria um dia perdido, tu consegue ter uma pessoa para te auxiliar naquele momento, né? Porque precisa ser no início, que é a documentação. Documentação, papinha posso levar? Não posso. Qual comidinha posso levar para o meu bebê? Posso levar carrinho de viagem? Que acho que um dia, Mari, a gente pode até abordar um pré-viagem para mamães num outro programa. Eu acho isso bem interessante. Vai ser um tema, então, para a gente falar aqui. Vamos, exatamente. Esse pré, o durante a viagem, que são esses imprevistos. Nai, está acontecendo isso, o que eu faço agora? Eu direciono para que o teu problema, naquele momento, tu fiques um pouco mais tranquila com a nossa orientação. Ótimo. E o pós-viagem, que às vezes tem um empecilho ou outro que a gente tem que resolver junto à companhia, de uma mala perdida, algum extra que você consumiu no hotel que não foi devido. A agência está ali para fazer isso. E a gente tem que tirar da cabeça do consumidor que a agência de viagem, Mari, é mais caro. Não é. Não é por eu ser essa consultora que eu vou cobrar uma taxa. A agência de viagem é comissionado. Então, o nosso prazer é trabalhar com a consultoria e a rentabilidade de uma agência na comissão. Então, isso tem que sair da cabeça das pessoas e procurar uma agência e conversar. Tu vai ter segurança, tu vai ter alguém que vai te amparar a qualquer momento que tu precisar, que vai te dar todas as tuas dicas e tu não vai ter um gasto a mais. Não. Tu vai pagar o mesmo que tu pagaria para estar naquele outro local, só que com todos esses benefícios, esse apoio. Com todo esse apoio, esses benefícios, sensacional, né? Sensacional. E ainda usando do nosso conhecimento, que é a parte da logística de uma viagem. Por exemplo, uma família que vai para Orlando, pega uma promoção Orlando, mas ela quer conhecer Miami. Ela poderia ter usado do nosso conhecimento, das nossas alternativas para pegar um voo iniciando por Miami e voltando por Orlando pelo mesmo preço. Olha só. Então, e a gente que não tem essa habilidade, que não tem esse conhecimento, nunca vai saber. Não. Mas uma pessoa que está sempre vendo tudo sobre viagem, e voos e lugares... Não, é só tu me falar o que tu quer, que eu monto aqui e planejo. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Eu te mostro. Eu então tenho um mundo na minha mão, eu falo, gente, eu tenho um mundo na minha mão. O mundo, porque qualquer lugar, onde tu quer ir? Eu vou conversando com a pessoa, a gente vai conversando, a gente vai se entendendo, vai vendo o investimento que ela quer fazer, o que ela quer fazer, frio, verão. Principalmente as mães se sentem muito confortáveis na primeira viagem. Com certeza. E isso é bem gratificante no retorno, porque daí volto falando, poxa, já posso fazer a próxima. Porque assim, a mãe, ela cria um preconceito, eu não posso viajar, não posso, a criança vai dar muito trabalho, vai chorar, e assim... Tem que tirar esse bloqueio. Sim, porque tu vai estar ali, tu vai amparar. Se chorar, ok, logo tu acalma, mas aí tu vai passar até que idade da criança dentro de casa sem fazer nada? Mari, que vida é essa? Pobre mãe! Pobre mãe. E uma viagem é 50% a emoção e 50% os acontecimentos. Sim. Se uma pessoa vai para a viagem já bloqueada, que não vai ser legal, a viagem não vai ser legal. É verdade, eu já falo para a pessoa, olha, você está bloqueada. Realmente, você vai a energia, a situação da energia, né? Exatamente. Energia. Então, deixando a mãe amparada, tranquila, com todos aqueles detalhes do que levar para o bebê, do que não levar, do que pode passar numa imigração, do que não pode. Que legal. Isso tudo é uma conversa nossa. Isso tudo é a parte da consultoria que vai tranquilizar. E a pessoa pode ir lá na Casa Mágica, sentar lá naquele pedacinho da Disney e montar tudo isso contigo lá. Pode. Tu tá sempre lá, Nai? Tô sempre lá. Eu só não estou lá quando eu estou fazendo atendimento fora. E quando tu está no programa Minuto Mamãe e Bebê? Exatamente, quando eu estou aqui com vocês, exatamente. Mas eu tô sempre lá. A gente funciona das 10 da manhã às 9 da noite e eu também posso marcar um horário agendado. Eu posso ir tal horário, a gente agenda e a gente conversa, Mari. E lá, assim, tu falou das 9
da manhã. Das 10. Das 10 da manhã às 21, às 9 da noite. Isso. Então, assim, pode tomar um café lá contigo, pode almoçar contigo, um lanche da tarde, um jantar. Pode deixar as crianças nas oficinas que a gente tem na Casa Mágica. Que a gente tem também... essa opção também. Tem também. Mas eu não consigo porque meu filho vai ficar me pedindo atenção, não vou poder conversar contigo. Não, mãezinha, tem um lugar ali para as criancinhas brincarem enquanto a gente fica nós. 1h30 eles ficam numa atividade, a gente fica batendo um papo de viagem gostoso, sem interrupção. Que bacana. E aí vai longe o papo. E me fala sobre essas oficinas. Nós temos hoje uma oficina culinária com a doutora Giovana, é uma nutri infantil. Ela aborda de forma lúdica, buscando os personagens, por exemplo, a Branca de Neve, a maçã, e ali ela já vai falando um pouquinho em inglês, no final eles estão fazendo um bolo de maçã, a criança experimenta a experiência nova, ela experimenta e leva a receita para casa e acaba fazendo em casa, como eu já vi que está acontecendo. Que lindo! E tem a Oficina das Emoções, com a doutora Patrícia, que está aqui conosco. Ela também, de uma forma lúdica, usa da nossa hora do filminho, do nosso mini cineminha, ela usa o espaço para mostrar as emoções. Então ela mostra o sentimento do Dumbo, por exemplo, que é a tristeza, e aborda num diálogo muito gostoso, porque eu já fiquei escutando atrás da porta e eu sei como é que é. Ela dividiu conosco e eu me emocionei. Olha, a minha filha participou e eu também me emocionei, Mari, porque a minha filha soltou uma coisa que ela estava que eu não sabia. Olha só como a gente vai descobrindo coisas, em casa, ela conversou comigo sobre aquele assunto. Então, só, Nai, que experiência para ti mesmo, né? Para as mães que estão ali no final, a doutora Patrícia conversa um pouquinho com as mães, para as mães também saírem da Casa Mágica entendendo e puxando um assunto de acordo com o que foi feito ali. Então, é uma coisa linka a outra. Sensacional. Né? Então, é uma mistura de serviço, Mari, lá. Adorei. Vou sair daqui e vou lá, deixar a Martina numa oficina e falar sobre viagens contigo. Combinado. Adorei, querida. Obrigada. Obrigada, Mari. Por dividir conosco tanto conhecimento. E se você tem um sonho de viajar, bora tirar esse sonho do papel, vai lá na Casa Mágica conversar com a Nai e programar uma viagem maravilhosa. Isso. Obrigada, querida. Até o próximo encontro. Obrigada. Até o próximo. O cardiologista pediátrico, ele avalia crianças cardiopatas com problemas severos no coração ou crianças que têm um coração absolutamente normal e passam por algum momento de alteração de ausculta fisiológica durante a infância. Entretanto, é necessário o diagnóstico diferencial para ver se realmente está tudo normal. Os cardiopatas que a gente acompanha, muitas vezes já começamos a acompanhar desde o período de recém-nascido ao longo da vida. Períodos pré e pós-operatório. O cardiologista pediátrico também avalia as gestantes, os fetos, o coraçãozinho dos fetos, numa idade gestacional a mais adequada, entre 24 e 28 semanas. Avaliamos a morfologia, a anatomia do coração, a função do coração, e nesse exame já se pode fazer o diagnóstico de cardiopatias e programar nascimento do bebê em algum local específico que possa vir a ser necessário. Vamos falar sobre pós-parto com a nossa doula Nádia. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mariana. Nádia, a gente já falou sobre a doula em vários momentos da vida da mulher, na gestação, durante o parto, mas agora a gente vai falar no pós-parto, que é um momento tão delicado na vida da mulher e que é tão importante, assim, uma rede de apoio, né? Então eu queria saber o que a doula faz nesse pós-parto. Então, a gente já, para dar um resumão aqui, a doula acompanha a mulher durante a gestação, no parto e no pós-parto também. Exatamente, Mariana, é bem isso mesmo. Antigamente, as mulheres mais velhas, elas cuidavam das mulheres que ganhavam bebê e que estavam precisando de ajuda. Eu acredito que hoje, com a demanda do mundo moderno, isso foi acabando, né? As mulheres hoje em dia, elas não têm mais tempo de cuidar uma das outras. E muitas vezes as oportunidades que as famílias ganham de melhora de vida, de melhores empregos, acabam fazendo com que as famílias viajem, fiquem longe de mãe, de sogra, né? Verdade. E aí o que acontece? A gestante, ela se prepara para aquele momento, ela está ainda com o bebê dentro da barriga, é o enxoval, é a maternidade, é como vai ser o parto, e de repente ela chega em casa com o bebezinho no colo,
com um ser ali, né, demandando de muita coisa, tudo novo, mundo novo e muitas vezes sozinha. E foi o meu caso. Saí da minha cidade, eu e meu marido, e não tinha rede de apoio. Claro, minha mãe veio, acompanhou, só que ela também não podia mudar a vida dela. Como a gente sempre fala, fui eu que escolhi vir para cá. Não, ela não tem culpa disso e ela não pode abandonar o marido, meu irmão, as pessoas para viver a minha vida. Então, eu sei o quanto a gente precisa de ajuda no pós-parto, para amamentar, às vezes só para ter alguém ali para conversar, para fazer uma comidinha quentinha. Então, assim, uma doula, eu acredito que é uma amiga que tu faz. E que quando tu precisa lá no pós-parto de uma companhia, às vezes, vem só pegar o meu bebê, que às vezes eu vejo até tu postar nas tuas redes sociais, tu ali cuidando do bebê, às vezes pra mãe poder ir no banheiro, pra mãe poder tomar um banho quente. E daí é isso que engloba o teu pacote de doula, o pacote comprando uma amiga pra vida inteira. Exatamente assim. Geralmente as gestantes que eu acompanho desde o início, eu já ofereço esse suporte no pós-parto, mas eu também já fui chamada só para doula no pós-parto. Entendi. Né? Exatamente quando a mulher se depara com a real maternidade. Sim, que a gente só vai ter noção depois quando o bebê tá na nossa vida. Exatamente, daí ela vê a real necessidade dessa ajuda, dessa rede de apoio. Então, o que uma doula pode fazer no pós-parto? Exatamente o que você comentou agora. Cuidar desse lado emocional da puérpera, que assim a gente fala, a mulher que ganhou bebê, né? Tá trabalhando esse puerpério tanto com a mulher quanto com o casal em si. Porque o marido precisa compreender o que está se passando com aquela mulher. Exatamente. E depois de uma conversa, de um entendimento, a gente evita desentendimentos entre o casal, que muitas vezes acontece, né? A mulher, ela entra para estar oferecendo essa ajuda, se a mulher está uma tarde sozinha, aonde o marido tem que sair para trabalhar porque não pode parar a vida, e a mulher naquele momento ela está exclusivamente para o bebê. Então ela precisa de alguém para conversar, para cuidar desse bebê, para às vezes se alimentar melhor, tomar uma água, se sentir segura, porque muitas vezes a mulher não se sente segura sozinha com o bebê. E a gente se sente muito solitária. Exatamente. Parece que é porque assim, as pessoas seguem trabalho, seguem a vida normal. E você parou de trabalhar porque você está com o bebê e a vida segue acontecendo e só a tua que está ali parada. Então as pessoas não conseguem, hoje eu não vou trabalhar e vou aí te visitar. Não existe essa possibilidade, as pessoas precisam trabalhar. Então, ter uma profissional que vai estar lá contigo te ajudando. E outra coisa que eu queria saber, se tu ajuda na questão da amamentação, porque a gente sabe que é muito difícil a amamentação, que é um momento muito complicado, que qualquer errinho ali na pega já vem vários problemas. Então é um momento que, se tem alguém que já sabe, tu é mãe, né? Tu trabalha com isso, tu vê isso toda hora. Então, se tem alguém que te ajuda, não, faz assim, faz... Eu acho que também facilita esse momento, né? Sim, exatamente. Eu, além de doula, eu sou também consultora em aleitamento materno. Então, eu ajudo nessa parte, para que a mulher também se sinta mais segura com alguém ali do lado, né? Tá orientando, dando dicas para que essa amamentação aconteça de maneira mais positiva, ajudando também a acalmar esse emocional que muitas vezes a mulher acha que não vai dar conta. Então, quando a gente chega desprovida disso e só entendendo o que está acontecendo, uma boa conversa já acalma essa mulher. É verdade. Né? E muitas vezes ela precisa de alguém para estar ali simplesmente para deixar o bebê com alguém que ela confie, para tomar um banho tranquila, para relaxar, para tomar um café enquanto o bebê dorme, mas com alguém que ela confie perto para estar cuidando do bebê. Eu senti isso. Eu não conseguia deixar ela. Parecia que eu não confiava, assim, sabe? E meu marido falava, quem sabe a gente contrata alguém e tal. Então, sem conhecer uma profissional que já te acompanha, que já te deu todo o carinho, é muito mais fácil nessa hora. Porque tu não quer deixar a tua cria, é algo instintivo, tu quer ficar de olho, tu quer amamentar, tu não quer que ninguém chegue perto, como pode? A gente vira como se fosse uma leoa mesmo, né? Exatamente, quando a gente tá grávida, Mariana, tu já passou por isso e eu também, a gente acha que a gente vai dar conta de tudo sozinha. Isso aconteceu comigo há 13 anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha. A minha mãe dizia, vem pra minha casa, eu vou te ajudar. Capaz, não precisa, eu já sei tudo, né? E bastou a primeira noite na maternidade, o meu marido olhar pra mim e falar assim, eu acho que a gente tem que ir pra casa da tua mãe, né? Então, a gente precisa sim de uma rede de apoio. E às vezes também a doula entra
uma viagem de um marido que tem que viajar, né, que tem que trabalhar, que tem que sair, que tem que ficar dias fora, a doula pode ser contratada para estar junto nesse momento, para estar fazendo os serviços de pagar conta, ir no supermercado, comprar alguma coisa na farmácia. É o suporte bem necessário para o pós-parto. E também aquela parte da higiene do bebê que a gente tem muitas dúvidas. Como é que faz aqui no umbigo? O banho, pega aqui, pega ali, o que eu posso fazer, o que eu posso usar na água, enfim, que produto usar. Então são tantas dúvidas que a gente tem e que daí tu vai chegar lá e eu resolvo tudo. Exatamente assim, é exatamente assim. É uma delícia cuidar no pós-parto, né? Conhecer uma vidinha que acabou de chegar. Tu vai se deliciando com os bebês. Eu vou adorando, querendo levar tudo para casa, mas as mamães não deixam, né? Não deixam. A gente quer só um momento relaxar. Só um depois momento. Tu devolve para nós. Exatamente. E para mim é bom, né? Que eu falo, a parte da noite acordada é com vocês. A doula vai ali, ajuda, cuida, mas vai para casa. Ai, que coisa boa, né? E é muito bom, assim, a gente aceitar que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode contar com profissionais, porque é bem aquilo que tu falou, assim, a gente cria que não, eu vou dar conta, Deus o livre, ter que pedir ajuda. É legal poder contar com alguém, é legal a gente poder ter alguém que sabe nos ajudar, que já viveu isso, criou esse pré-conceito, sabe? De não, a mulher tem que dar conta, ela tem que fazer tudo sozinha, porque a minha mãe fez, porque a minha avó fez, mas é muito exaustivo e as demandas de antes são diferentes de agora. Agora a gente trabalha junto, agora é diferente, né? Exatamente. A doula também entra, Mariana, nessa parte de ajuda sem o pré-julgamento daquela mulher. Porque muitas vezes a gente recebe uma visita em casa, a gente está cansada, a gente está com coque no cabelo, a gente está com olheira, a gente está exausta. Vazando leite. Vazando, chorando, porque não sabe o que faz. E as pessoas, às vezes, mesmo sem querer, acabam nos julgando. Tá desse jeito. Isso, por que tu tá chorando? Te arruma, não fica assim, é melhor. Eu não quero me arrumar agora. Exatamente. Mesmo que as pessoas não queiram julgar, usem frases para motivar, acaba piorando toda a situação, né? Sim, é aquela famosa frase, né? Por que tu tá assim, Mariana, chorando? Teu bebê é tão saudável, tu não tem motivos para isso. De tudo isso. Exatamente. É verdade. Então a doula entra para resolver esse lado, para ajudar, que também é preparada para trabalhar nesse puerpério com a mulher e sem julgamento, entendendo a necessidade real dela, né? Tudo que a mulher precisa no pós-parto. Doula é essencial. Amei a nossa conversa. Queria ter tido você no meu pós-parto. Ai, que delícia. Faz outro bebezinho para mim cuidar de ti, então. Vamos pensar. Obrigada, querida. Adorei todas as informações. Espero que as mamães também tenham gostado. E se você precisar, peça ajuda. Entra lá no meu Instagram, do Minuto Mamãe Bebê, que eu vou te passar o contato da Nádia. E você vai ter uma gestação, um parto e um pós-parto incrível ao lado dela. Obrigada, até a próxima. Obrigada também, Mariana. Tchau, tchau.